Se você precisasse decidir agora, quanto tempo você escolheria viver? 80 anos, 90, 120 ou mais? Há 50 mil anos, a maioria dos humanos morria jovem. Estima-se que viviam em média 30 anos. Com o avanço no uso dos recursos ao nosso redor para cuidar de nós mesmos, essa realidade melhorou progressivamente. Hoje, os humanos estão vivendo vidas mais longas e saudáveis do que nunca. Porém, isso tem uma consequência inesperada. Passamos cada vez mais tempo doentes e dependendo de cuidados. A maioria de nós morrerá em uma cama de hospital, o que por si só já é bastante deprimente, mas também temos que testemunhar o mesmo destino ocorrendo com os nossos entes queridos. Contudo, talvez exista uma forma de mudar isso para sempre. A maneira mais eficaz de tratar uma doença é preveni-la. Então, por que não interromper a causa de quase todas as doenças, o processo de envelhecimento? Em poucas palavras, o envelhecimento é causado pela física, não pela biologia. Pense em carros. As peças se desgastam pelo atrito, o metal enferruja, filtros entopem, borrachas racham. Nossos corpos são desgastados por trilhões de pequenos processos físicos, oxigênio reativo, radiação solar, nosso metabolismo. Embora nosso corpo tenha mecanismos para reparar esses danos, com o tempo eles se tornam menos eficazes. Nossos músculos e ossos enfraquecem, nossa pele envelhece, nosso sistema imunológico se debilita, perdemos a memória e nossos sentidos se deterioram. Não existe morte por velhice. Todos morrem porque uma das nossas partes essenciais falha. Quanto mais velho ficamos, mais frágeis e danificados nos tornamos, até que um dia uma ou várias doenças deem o golpe de misericórdia. Despercebido pela maioria, a pesquisa sobre envelhecimento tem feito avanços sem precedentes nos últimos anos. Pela primeira vez, começamos a entender os mecanismos por trás do envelhecimento e como manipulá-los. O envelhecimento não é um mistério, nem é inevitável. Talvez possamos até interrompê-lo ou atrasá-lo durante a sua vida. Mas primeiro, se pudéssemos, deveríamos acabar com o envelhecimento? O fim do envelhecimento ou a extensão da vida faz muitas pessoas se sentirem desconfortáveis, julgam que não é natural, porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos e eventualmente morremos. Tem sido a ordem natural ao longo de toda a história humana. Mas envelhecer é algo bom? Celebramos a ideia de viver o suficiente para experimentar a velhice. Até chamamos a melhor idade, aposentadoria, o tempo que se aproveita a vida. Mas a realidade é que todos querem envelhecer, mas ninguém quer ser velho. Vamos lembrar do mito grego sobre Títono. Ele era amante da deusa Eos e aparenta uma pessoa incrível, pois a deusa implorou para Zeus para conceder-lhe imortalidade, para que pudessem passar a eternidade juntos. No entanto, ela esqueceu de pedir especificamente a juventude eterna. Títono recebeu a imortalidade, mas continua a envelhecer, incapaz de morrer. Após alguns séculos, ele foi reduzido ao tamanho de uma uva, balbuciando sem sentido para sempre. Milhares de anos atrás, os humanos já temiam a perspectiva de uma velhice sem fim. Entretanto, acabar com o envelhecimento não significa enfraquecer progressivamente, e sim eliminar os resíduos e danos acumulados, mantendo assim o corpo, por exemplo, de uma pessoa de 30 ou 50 anos por muito mais tempo. Já se sabe que não é possível parar boa parte dos danos que acontecem, mas sim retirar os escombros que esses danos causaram, assim não permitindo que o caos se instale. Então, no dia que nós resolvermos os 7 principais danos, vamos prolongar muito a vida. Bem, a extensão da vida é apenas outra forma de medicina. Tudo que os médicos estão tentando fazer é prolongar a vida e minimizar o sofrimento. A grande maioria dos recursos de saúde é gasta nas consequências do envelhecimento. Quase a metade dos seus custos de saúde ao longo da vida será gasta durante os anos finais de vida, e mais 1/3 durante a meia-idade. Na verdade, já estamos tentando prolongar a vida com nossa medicina atual. Apenas estamos fazendo isso de uma maneira muito ineficiente. Tentar evitar o envelhecimento não é menos natural do que fazer um transplante de coração, tratar um câncer com quimioterapia, usar antibióticos ou fazer vacinas. Nada que os humanos fazem hoje em dia é puramente natural e desfrutamos do mais alto padrão de vida de todos os tempos como consequência disso. O que estamos fazendo agora é esperar até que seja tarde demais e a máquina comece a falhar. Então usamos a maioria dos nossos recursos tentando consertá-la.
A ideia de evitar a morte completamente é perturbadora para muitos. O fim do envelhecimento biológico não significa o fim da morte de alguma forma. Seria mais como uma tarde de verão quando você era criança e estava brincando com seus irmãos ou amigos e sua mãe chamava você para dentro de casa. Você só queria continuar brincando, se divertir um pouco mais durante o pôr do sol antes de ir dormir. Não se trata de brincar eternamente lá fora, mas um pouco mais, até nos sentirmos cansados. Se você imaginar um mundo sem doenças, onde você e as pessoas que você conhece vivessem por mais 100 ou 200 anos, como isso te mudaria? Cuidaremos melhor do nosso planeta se soubéssemos que estaríamos aqui por mais tempo? Se pudéssemos trabalhar por 150 anos, quanto tempo gastaríamos descobrindo que somos bons? Mas quanto tempo aprendendo? A intensa sensação de pressão e estresse que muitos de nós sentem agora diminuiria ou aumentaria? Então pergunto novamente, se você pudesse escolher agora quanto tempo viver, com boa saúde e no lado dos seus amigos e familiares, qual seria a sua resposta pessoal? Como você gostaria que fosse o seu futuro?